Graça e paz, meus queridos irmãos. Quero mais uma vez ter a alegria de orar com você e também apresentar o pastor Paulo, que vai trazer hoje no nosso culto de oração a palavra de Deus para nossa edificação e para que a gente possa também meditar e obedecer. Não basta ouvir, é preciso atentar para aquilo que a palavra de Deus nos diz. Então quero pedir a bênção do Senhor para este momento. Pai querido, muito obrigado pela vida da tua igreja, dos meus irmãos. Obrigado por esse tempo que a gente pode se reunir em torno da tua palavra e ouvir o que tu tens para as nossas vidas. Quero pedir pela vida do pastor Paulo mais uma vez. Obrigado por sua vida, pela vida da sua família. Obrigado porque ele tem nos abençoado e nos edificado através do estudo e da pregação da tua palavra. E hoje mais uma vez eu peço, Pai, abençoa o teu filho e glorifica o teu nome na vida dele e através da sua vida. Nós te pedimos isto em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, no dia 5 de setembro, às 10 da manhã, nós queremos convidá-lo a participar da nossa reunião para tratarmos sobre os nossos cultos presenciais. Eu preciso da sua contribuição, da sua presença e da sua ajuda. Sua opinião é muito importante. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Você quer muito bem, quer te ver feliz como eu sou, pois Ele é a razão da minha vida. Quer te dar amor como ninguém pode dar a sua própria vida. Sei que você não o conhece, mas eu quero lhe falar. Jesus te ama tanto e só quer te ajudar. Deixa tudo então, seja feliz também. Deixa tudo então, vem. Seja feliz também. Com Jesus, com Jesus, com Jesus, com Jesus. Talvez você não saiba, mas existe alguém que pensa em seus problemas e a você quer muito bem. Quer te ver feliz como eu sou, pois Ele é a razão da minha vida. Quer te dar amor como ninguém pode dar a sua própria vida. Sei que você não o conhece, mas eu quero lhe falar. Jesus te ama tanto e só quer te ajudar. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Com Jesus, com Jesus, com Jesus, com Jesus.
Ele é a razão da minha vida. Quer te dar amor como ninguém pôde dar a sua própria vida. Sei que você não o conhece, mas eu quero lhe falar. Jesus te ama tanto e só quer te ajudar. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Com Jesus, com Jesus, com Jesus, com Jesus. Deixa tudo então, vem. Deixa tudo então, vem. Deixa tudo então, vem. Vem ser feliz ao lado de Jesus. Ser feliz ao lado de Jesus. Deixa tudo então, vem. A graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nós queremos meditarmos um pouco no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1. Está escrito: seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Oremos ao Senhor. Eterno Pai, te louvamos pela beleza da tua santidade. Te louvamos porque tu és o Criador de todas as coisas. Te louvamos, Pai, porque teu é o reino, a glória, o poder e a majestade. E nós somos os teus servos e te adoramos, Pai. Te glorificamos. Pai querido, abençoa, Senhor, as nossas vidas, as vidas de cada família. Abençoa, Pai Santo, a tua igreja, Senhor. Pai querido, ilumina-nos com teu Espírito Santo acerca da tua palavra, Senhor. Que ela encontre guarida em nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos hoje e para sempre. Amém, Senhor. Meus queridos, aí está. João, capítulo 9, versículo 1. Os discípulos interrogando a Jesus Cristo. Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Meus queridos, quando Deus chama Abraão para uma terra desconhecida, fez a promessa que a partir dele faria uma grande nação. E que essa nação seria o canal de bênção para as demais nações. Israel foi uma nação separada por Deus, a fim de que através dela todas as demais nações chegassem ao conhecimento do plano de salvação a toda a humanidade. Mas na sua trajetória, o povo israelita esqueceu das promessas de Deus e, consequentemente, caiu no formalismo, no exclusivismo e no legalismo religioso. E nós, diante deste versículo, nós podemos tirarmos 3 lições negativas dos judeus para justificar as suas crenças. Primeiro, o conceito de pecado para os judeus. O povo israelita sabia que Deus era uma pessoa moral, mas
entre aspas, a moralidade era traduzida por uma fórmula simples. Os judeus acreditavam que cada má sorte ou insucesso temporal na vida, bem como da família, como de parentes e amigos, como uma doença congênita, era consequência de pecado. Portanto, atribuía como ato punitivo por parte de Deus. Eles tinham uma fórmula simples a respeito do pecado. Os que fazem o que é certo serão recompensados. Os que fazem errado serão punidos. E a partir daí, deduzia, por parte desta fórmula, que qualquer desastre na vida pessoal do indivíduo ou da família era evidência do pecado. Eles acreditavam que o pecado cometido tanto no útero ou nos pais cujo ato pecaminoso vitimasse seu filho era uma crença muito forte. Me faz lembrar Jó, quando Deus tirou tudo dele, que ele caiu naquela condição de perda de tudo que adquiriu. Nos primeiros momentos, os amigos de Jó fizeram a coisa certa. Eles foram à casa de Jó, o acolheram, ouviram a Jó. Mas, com o decorrer do tempo, no segundo momento, eles estavam já atribuindo a Jó a punição de Deus em função de algum pecado que Jó havia cometido. Porque esse era o pensamento do povo judaico. Então, queridos, Jesus, no versículo 3, descarta esta ideia imprópria, embora não negue que certas provações por parte de Deus vinha também sobre o indivíduo para punir o pecado, como foi o caso de Davi, segundo Samuel, as consequências que trouxeram sobre a vida de Davi e a sua família por causa do pecado. Também não há uma negação por parte de Cristo em relação à doutrina bíblica do pecado, que diz que, no versículo 5 de Romanos, capítulo 2, diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Jesus não nega. E ensina que todo sofrimento e consequência do nosso pecado, aqui um pecado coletivo, por causa da rebelião de Adão, porém, não é caridoso, não é correto atribuir o sofrimento de outras pessoas como consequência dos seus atos pecaminosos. Olha, ele está vivendo esta vida porque cometeu atos pecaminosos. E Deus agora está punindo. Irmãos, não é assim. Mateus 7,1 diz: não julgueis, para que não sejais julgados. Mas esse era o conceito do povo judeu. Está prosperando? Está vivendo em abundância? É porque está fazendo a vontade de Deus. E a recompensa
Está passando provações, dificuldades? Alguma coisa está errado e por isso Deus está punindo. Era assim que os judeus interpretavam o pecado. Por isso, irmãos, tomemos cuidado em nossas palavras. Segundo, o formalismo e o exclusivismo religioso do povo judaico. O formalismo religioso dos judeus, aqui nesse contexto, movido pelo ódio, movido pelo rancor, impediram de ver a manifestação do amor de Deus manifestado na pessoa de Jesus Cristo. Quantos discípulos seguiam Jesus? Muitos deles querendo modificar o seu estilo de vida. Muitos deles piedosos, mas muitos dos discípulos e líderes religiosos seguiam a Jesus não para glorificar a Deus pelos seus milagres que Jesus fazia, mas para confrontá-los, acusá-los e levá-los ao sinédrio para ser julgado. O exclusivismo religioso impedia de ver na pessoa de Jesus as coisas boas que estavam acontecendo ao seu lado. Impedia de ver as coisas boas ao nosso redor. Uma vez que não há espaço para que a misericórdia de Deus se manifeste em outras pessoas ou em outro lugar que não seja o seu. Era um povo exclusivista. E quando ele se depara com este cego de nascença, querendo saber quem era e quem o curou, em momentos tomado de ódio, ele diz para o cego de nascença: sabemos que Deus não ouve a pecador, mas ouve a homem que o teme e pratica a sua vontade. Versículo 31. Olha como está impregnado desse pensamento, que Deus não ouve a pecador, somente a homem que teme e pratica a sua vontade. O cego, no entanto, que fora curado por Jesus, estava à margem da sociedade. À margem da sociedade por uma deficiência visual. Não podia trabalhar, não podia cultuar a Deus. Estava à margem da sociedade. E não só estava à margem da sociedade, mas carregava sobre si o preconceito, o peso do preconceito religioso por parte dos judeus. Uma vez curado, era motivo de louvor, era motivo de adoração, era motivo de gratidão a Deus. Mas o formalismo e o exclusivismo religioso impediram de adorar a Deus e ver a graça e a verdade do Pai na pessoa de Jesus. Estavam cegos, conforme Jesus disse, versículo
Ele diz assim: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Versículo 39. Eles estavam cegos pelo seu formalismo, pelo seu exclusivismo. E em terceiro lugar, o legalismo religioso por parte dos judeus. O legalista, ele não consegue ver a misericórdia de Deus ser estendida a outros que na concepção dele não merece. O legalista não permite uma opção que favoreça misericórdia ao pecador, porque ele está vestido de justiça. E uma vez vestido dessa justiça, entre aspas, não há espaço para empatia, não há espaço para misericórdia. Veja o que esses judeus, que esses líderes disseram para o cego: você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Estavam ultrajados de uma, entre aspas, justiça. E foi com esses mesmos sentimentos que eles colocaram para Jesus, dizendo: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascessem cego? Eles colocaram diante de Jesus duas opções. O legalismo mata, não dá oportunidade para que a pessoa se arrependa, não dar oportunidade para que a misericórdia de Deus o alcance, mesmo com seus pecados e defeitos. Eles colocaram duas opções para Jesus. Quem pecou? Ele ou seus pais, para que nascessem cegos? No entanto, a graça de Deus é algo inefável. Por isso que é graça. Graça significa no grego favor imerecido. É algo que eu não mereço, você não merece, mas é alcançada pela misericórdia de Deus por meio de Cristo Jesus. E quando esses legalistas judeus colocam duas opções adiante de Jesus, Jesus entra com uma terceira opção e diz: nem ele, nem seus pais. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Veja como a graça de Jesus é grande. O indivíduo nunca chega diante de Deus por algo meritório. Ele só pode chegar diante de Deus através de Jesus Cristo, porque a graça alcança e o leva à presença de Deus. E graça é favor imerecido. O legalismo impedia que eles pudessem ver o poder de Deus se manifestando na vida daquele cego. Impediram de ver em Jesus aquilo que ele estava falando lá no capítulo 8.
eu sou a vida, eu sou a luz. E João vai testificar isso dizendo, e vimos nele a graça do Pai, a graça e a verdade manifestada na pessoa de Jesus. Mas o formalismo, o exclusivismo, o legalismo religioso o impede de ver a graça de Deus na pessoa de Jesus. Impediram de adorar a Deus. Eles não puderam adorar e glorificar a Deus. Era momento de exaltação, era momento de glorificação, pois era uma vida restaurada que agora ia ser inserido na comunidade. No entanto, esse formalismo, esse exclusivismo, esse legalismo o impediram de ver a graça, de ver a verdade do Pai revelada na pessoa de Jesus Cristo. E conforme o próprio Jesus Cristo disse, estavam cegos. Jesus disse, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Esses eram cegos, porque não conseguia enxergar a graça e a misericórdia de Deus sendo alcançada por meio de Jesus Cristo. Meus amados, que lições nós poderemos tirarmos desse versículo? Você pode tirar até outras, mas eu listei 3 lições. A primeira lição: não devemos atribuir as desgraças ou insucesso na vida dos outros como forma punitiva de Deus pelos seus pecados. A segunda: nem todo sofrimento humano é consequência do pecado. Muitas vezes passamos por alguma adversidade na vida para amadurecermos, para aperfeiçoarmos a nossa fé em Cristo Jesus. Terceira, mesmo diante do sofrimento, procure enxergar as coisas boas em sua volta, crendo que Deus está no controle de todas as coisas. Ele nos ampara. Ele cuida de nós. E a sua graça e a sua misericórdia se renova todos os dias em nossas vidas. Que Deus possa te abençoar nesta noite. Que você possa ser alcançado por essa graça imerecida, mas que você possa também enxergar em Jesus a misericórdia dele, e que essa misericórdia chegue ao seu coração mediante Jesus Cristo. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Pai, porque o Senhor é maravilhoso em nossas vidas. O Senhor, ó Pai, cuida de nós. O Senhor nos ampara. O Senhor, ó Pai Santo, tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. E através desse texto ensina a modificar os nossos pensamentos. Dá-nos uma visão da grandeza do Teu reino, Senhor. Dá-nos uma compreensão da Tua misericórdia, Senhor. Pai querido, nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.
sol no levantar. Que o meu louvor amanheça até dia perfeito ser. Que a voz de Deus prevaleça e inspire nova canção, e inspire nova canção, e inspire nova canção, nascer. Quando bem te vi, me chama, a tristeza não faz a cama, a alegria adormece o pesar, que perpetua o sol no levantar. Que o meu louvor amanheça até dia perfeito ser. Que a voz de Deus prevaleça